Hoje o nosso convidado do programa Palavra Ética é o Pedro Paulo, PP, e nós já estamos na 5ª entrevista procurando passar todas as informações para que elas sirvam de formação, né, ao povo de nossa cidade para escolher com o devido acerto, né, o seu candidato ou a sua candidata à Prefeitura de Belo Horizonte. Como sempre, nós vamos dividir a nossa entrevista em 3 momentos. O primeiro momento em que o candidato se apresenta. O segundo momento, ele vai dizer do partido a que ele pertence hoje, quais são as características principais e por que ele optou por esse partido. E, num terceiro momento, nós vamos conversar, então, com o Pedro Paulo, o PP. Nós vamos conversar com ele sobre as principais demandas da Prefeitura de Belo Horizonte e, no caso dele ser eleito, quais seriam os meios, quais seriam os caminhos para ele começar a enfrentar essas demandas apresentadas para aquele que chegar à direção da Prefeitura. Bom, então, Pedro Paulo, seja muito bem-vindo, agradecemos por você ter aceito o nosso convite, né? E nós, então, vamos seguir essa trilha que eu acabei de colocar e, por isso, eu te dou a palavra para você dizer quem é o Pedro Paulo, PP, né, conhecido de muitos, e por que você está se candidatando à Prefeitura de Belo Horizonte. Caiafa, é um prazer estar aqui na TV Comunitária, te ver novamente, saber que você está bem. A minha candidatura é uma decisão do conjunto da militância do meu partido, Partido da Causa Operária, que é um partido operário, marxista. Eu sou uma pessoa que nasci no Espírito Santo, vim menino para Belo Horizonte, morei em Santa Efigênia por 18 anos, no bairro Santa Efigênia, fiz uma trajetória no movimento estudantil. Né? No movimento estudantil eu estudei no colégio estadual, fiz parte do Grêmio Estudantil. Depois me ingressei na atividade cultural, fui ator por cerca de 10, 12 anos, mais praticamente de 1977. Você chegou a apresentar? Apresentei várias vezes em todos os palcos de Belo Horizonte. Vamos ver, lembra de umas peças aí para você contar para a gente? Fiz Vestido de Noiva de Nelson Rodrigues. Beleza. Fiz Marraçá de Peter Weiss no Teatro Palácio das Artes. Fiz Vereda da Salvação, no Marília, e fiz várias outras peças de menor envergadura, mas também muito interessantes. Fiz uma peça no finalzinho, na década de 80, chamado Chico Viola, que foi uma peça muito interessante, Jorge Fernando Santos, uma pessoa do meio do jornalismo, né, mineiro, muito importante, e tive bons momentos. E junto a isso eu fiz a minha militância estudantil e a militância agora é muito sindical. engraçado, né? Que eu te conheço há muito tempo, vivo fazendo programa com você, e cada vez que a gente conversa, né, tem uma novidade. Então, o PP, esse militante de primeira hora da política e tal, ator, para mim foi ótimo, viu? Achei muito bom. Bom, então eu te atropelei aí um pouquinho. Então, esse período de ator coincidiu com? Coincidiu com o movimento estudantil, aí atuei na Libilu, né, no movimento, que era um movimento trotskista na época, na década de 70 e até meados dos anos 80. Depois, nesse período, participei da fundação do PT, né, naquele período muito interessante, né, da classe trabalhadora. E fui também sindicalista, entrei nos Correios, fui diretor da CUT e até hoje estou no movimento sindical. Então a minha trajetória... Você sempre trabalhou nos Correios, né? Digamos, eu trabalhei uns 2 anos fora, mas tenho 33 anos de Correio. Ah, beleza, hein? Bom, aí você participou do PT, também da fundação do PT, e posteriormente, como é que foi essa história da tua... Que eu estou morrendo de rir a gente falar, né? Dos candidatos que tiveram aqui, vários pertenceram ao PT e depois saíram por alguma razão, né? Eu queria que você contasse para nós por que você saiu do PT e o que você fez. Acho que foi mais da minha época, acho que cheguei a militar com a Maria da Consolação. A Consola. A Consola. Ela era se não me falha a memória, da DS. Era da DS.
Mas a minha saída, eu fui fundador do PT e fui da direção municipal também do PT por algumas gestões. E naquele entrevero da candidatura do Lula com o Bisol, que era do PSB, nós tivemos uma divergência, nós entendíamos que não deveria ter uma coligação junto com o PSOL, sobretudo com o PSB, sobretudo com o Bisol. E dali começou a ter uma série de divergências de concepção mesmo, e nós acabamos sendo expulsos em 90, final de 90 para 91. Não que fosse expulso aqui, por Minas Gerais. Teve uma orientação nacional. Por aqui nós tínhamos uma relação muito firme com o conjunto da militância, mas por uma deliberação nacional nós acabamos sendo expulsos de conjunto, ou seja, todo o nosso agrupamento, que naquela época era a Causa Operária. E aí nós andamos caminhando na década de 90 até 96, fundamos o Partido da Causa Operária. E eu sou da direção nacional desse partido, que é um partido marxista, trotskista, e que prega a revolução, governo operário e o socialismo. Bom, conta um pouquinho mais para nós do Partido da Causa Operária, porque eu acho que é em época de eleição que a gente tem oportunidade para estar colocando, e também para vocês. A gente acha muito esquisito esse negócio. Por exemplo, eu fui ligar lá para o TRE para saber das condições, aí a menina que me atendeu falou assim: você não pode privilegiar nenhuma candidatura. Falei para ela: não, isso aí tranquilo, eu não privilegio, mesmo porque em outras vezes eu já entrevistei, todo mundo é entrevista de meia hora, né? E tem as mesmas condições. Eu queria saber até que dia que podia e tal, né? Mas aí eu fico pensando, os meios mais consistentes de comunicação, que não aparece nem teu retratinho lá, né? Aparecem os dois, que segundo eles estão registrados. Não, estão em primeiro lugar, o Márcio Patrus, né? É verdade. Segundo eles. Então, mas os outros 5, nem se eu quiser conhecer, né, não aparece. Então, aproveita essa oportunidade, conta aí para a nossa turma o que é o Partido da Causa Operária, o que vocês acham que ele tem o dever, né, de cumprir nessa etapa do desenvolvimento brasileiro. O PCO é um partido que foi originário do movimento estudantil na década de 70. Né? Ele é a evolução da OSI, Organização Socialista Internacionalista, um movimento que surgiu na Argentina, com o PO e outros grupos internacionais. Bom, e depois na fundação do PT, final de 78 para 79, na construção das associações, ele se inseriu naquele contexto e acabou atuando na construção do Partido dos Trabalhadores. Foi um dos agrupamentos que constituiu aí o PT. O PCO ele é um partido que leva as bandeiras da classe operária, né, do conjunto dos oprimidos da sociedade. É um partido socialista, marxista. Então, nesse momento, o nosso papel é contestar, diante da crise gigantesca que vive o capitalismo. Nós estamos vendo isso na Europa, no leste da Europa, em todos os Estados Unidos, né? Na América nem se contesta isso. O movimento é um movimento de crise, né, muito grande. São só 2% né, de capitalistas que dominam os meios de produção. Então nós queremos o quê? Nós queremos debater que todo o invento tecnológico criado pelos trabalhadores, pelos estudiosos nas faculdades, nas universidades, estejam a serviço, né, da própria humanidade. Ou seja, esses meios de produção eles estão na contramão, numa contradição com as relações de produção capitalistas, porque privilegia uns através da exploração de muitos. Então nós queremos que esses muitos que são explorados tenham voz e voto, tenham poder. Então nós lutamos pelo poder próprio da classe trabalhadora contra o Estado capitalista, contra a burguesia. Então nós pregamos esse embate
E nós estamos vivendo um período de início de transição, né, onde a valorização social ela não é dada pelo sistema capitalista, que cada dia tem que subjugar mais os povos, né, os negros, as mulheres, os estudantes, a classe trabalhadora, em proveito de uma pequena parcela que é a própria burguesia. Pois é, eu estava lembrando aqui agora até do movimento que surgiu, eu não sei se surgiu nos Estados Unidos, mas pelo menos eu estou lembrando agora, em que eles fazem exatamente essa análise, né, dos 99% dos sem poder e 1% do... Eu queria que você falasse um pouco para nós, até eu tendo dado esse exemplo, se é ele que significa alguma coisa ou se tem outro, como é que encontra esse movimento no mundo, né? E aqui no Brasil, qual que é a análise que vocês fazem da sociedade brasileira nesse momento? Nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, que o Brasil não é uma ilha, ele faz parte, né, lógico, do globo. Nós estamos vivendo justamente essa contradição, onde esse 1% no geral, que você falou, está totalmente comprometida em pressionar os 99%. Não quer abrir mão da riqueza para que essa riqueza seja compartilhada. E cria-se essa situação de status sociais aí, né, que a gente não pode aceitar como hoje está vigindo. Então, o nosso partido ele faz esse debate, faz dentro das eleições uma marcação de posição de denúncias, né, coloca a ilusão que é o processo eleitoral, porque é um processo todo ele dominado pelas oligarquias, que dão muito dinheiro para os seus candidatos e que fazem desses candidatos uma série de marionetes. Então, nós não queremos ter esse tipo de compromisso, mas queremos justamente criar o senso crítico através desse debate e, portanto, a TV comunitária é um espaço excelente para que nós possamos polarizar e polemizar essa discussão. No Brasil, nós estamos vendo uma crise muito grande. O governo... Muito maior do que aqui apresenta o governo? Muitas vezes maior. Para você ter uma ideia, o governo Dilma, por exemplo, nesse momento, ele está jogando pesado contra a classe trabalhadora, o poder de compra está cada dia menor. Eu mesmo estou numa greve já há cerca de uma semana, que é a greve dos Correios. Hoje ela é uma greve em mais de 18 estados, uma greve onde a classe trabalhadora ganha R$ 942, numa contradição total com a Constituição Federal, artigo 8º, que fala que tem que ter um salário mínimo vital, que, resguardado a discussão que era em 1943, deveria ser hoje R$ 2.700, R$ 3.000. E não é só o Correio. Na Prefeitura de Belo Horizonte você tem, não tem um plano de cargos, carreiras e salários, né? Você tem a SLU quase que todo terceirizado, e a terceirização ela é uma maneira totalmente inescrupulosa de organizar a privatização, né? Você tem vários setores onde a prefeitura não tem nenhum compromisso com o trabalhador. Ela faz um contrato com a empresa e esse joga o dinheiro lá para fora e escamoteia toda a discussão trabalhista. Então, isso é interessante debater na eleição. Você tem os professores, onde tem uma discussão onde o professor que é professor infantil, de crianças, ele não tem os mesmos direitos, por exemplo, que os professores do ensino básico. Quer dizer, ele precisaria de um plano de cargos, carreiras e salários, porque esse profissional é formado, né, e ele não tem acesso à tecnologia de ponta para poder repassar para os estudantes. Os estudantes não têm condições de um aprendizado adequado, na medida que não tem uma tecnologia favorável. Então, a crise no governo ela é muito grande, porque ela não amarra isso, ela não dá resposta a isso, porque ela está subordinada às oligarquias que dominam. Pois é, nós vamos ter que dar uma paradinha agora, o célebre intervalo, né? E daqui a um minuto nós voltamos, continuando, porque você já começou a falar da própria prefeitura. Em um minuto nós estamos de volta. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: opa, tem produto de limpeza novo chegando. E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e
e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. E é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede para o seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate, nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça, um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido, em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças. Bem, nós voltamos então para o segundo bloco deste Palavra Ética, que, como eu já anunciei nas outras entrevistas, mas é bom lembrar aqui, no ano eleitoral vira o especial Palavra Ética, que é exatamente para enfocar a questão das eleições. O nosso convidado de hoje é o Pedro Paulo, o PP, como ele é muito conhecido aí nos meios sindicais, enfim, da militância política. E ele nos falou bem claramente no primeiro bloco sobre a pessoa dele, a forma como ele foi escolhido para candidato a prefeito e também sobre o partido. Agora, nos interessa saber, do ponto de vista dele, qual é o retrato, qual é o registro que ele tem da prefeitura e, na opinião dele, como que essas demandas, né, que eu já coloquei aqui no começo, essas demandas deviam ser encaminhadas para pensar numa possível solução. A palavra é dele e vamos então ver agora esse ponto. Caiafa, a Prefeitura de Belo Horizonte está há 20 anos com o PT e o PSB. A gente ouve o debate, setores do PT esperneando, falando que o Márcio Lacerda é isso e aquilo. Nós até acreditamos realmente que de fato seja, pelo que nós sabemos dele, no que diz respeito às relações sindicais, né? Tem muito atrito com a classe trabalhadora quando ele era patrão de centenas de trabalhadores. Agora, nós não podemos deixar de falar que ele é uma criatura do PT, o Pimentel, que levou, né, junto e foi embalado, e o Patrus era do seu conselho coordenador até junho desse ano. Então, quer dizer, a política que eles traçaram aí, que não deu certo, é uma política que vem de 20 anos para cá. E não dá certo, não é por ser o Márcio Lacerda ou por ser o Patrus, não dá certo porque é uma orientação do sistema capitalista para voltar todas as economias da prefeitura para alguns interesses de algumas oligarquias. Então, nós, por exemplo, temos visto uma rede de esgotos dentro da Prefeitura de Belo Horizonte, uma evasão dos pobres para cada vez a periferia, né? Nós sabemos que para você administrar uma prefeitura, uma das maiores cidades do Brasil e do mundo, como é Belo Horizonte, porque ela é uma das maiores cidades do mundo, né? São mais de 3 milhões de habitantes,
deveria ter uma integração entre as várias outras prefeituras, de Sabará, de Ribeirão das Neves, de Lagoa Santa, Santa Luzia, Betim, Contagem, Ibirité, Nova Lima, porque os trabalhadores, uma parcela expressiva desses que moram nessas cidades menores da Grande BH, trabalham em Belo Horizonte. Então teria que ter uma política de transporte público, teria que ter verbas para o trânsito e o transporte público de qualidade. A população teria que ser chamada e os profissionais dessa área deveriam ser chamados para ter conselhos populares deliberativos e normativos. Afinal de contas, a prefeitura deveria ser, o papel dela só de executar. Ela deveria chamar as pessoas que têm a ver com o problema do transporte, com o problema da saúde, da educação, do saneamento básico. Quer dizer, a população em si, através das suas organizações, deveria ter voz ativa. E não essa farsa que conselhos que não são deliberativos, que são participativos. Porque é uma participação entre aspas, né? São só 5% que é colocado lá. Então, nós entendemos que a prefeitura deveria estar voltada a ouvir os conselhos. O Conselho Municipal de Saúde, por exemplo, teria que ter voz e voto. Teria que ter esses 30% do dinheiro arrecadado da prefeitura, que não é repassado para investir na saúde, que seria uma política de prevenção, né? Uma escola integrada, mas que, da maneira como ela está sendo, não atende a população. Como que uma pessoa que é pobre, que ganha R$900, R$700, R$1.000, pode comprar materiais didáticos, pode comprar um material tecnológico para colocar para o seu filho? Né? E a prefeitura, ela não utiliza da verba dos impostos, que é a própria população que paga, para poder repor isso para o intelecto do jovem, né? Quer dizer, esse jovem, ele não cresce em condições de ser um profissional em excelência lá na frente, porque aqui embaixo não é dada a ele essas condições. Então, uma prefeitura socialista teria que colocar à disposição condições tecnológicas, né? Teria que ter a taxação do imposto sobre o grande capital, porque os ricos só negam impostos e aqueles poucos que pagam descontam no aumento das mercadorias para a população consumidora, quer dizer, então isso tudo deveria ser analisado, deveria ser chamada a população e como ela não é chamada, a população tem que se organizar e através da mobilização tem que exigir o seu direito à voz e voto. Então, quer dizer, nós entendemos dessa maneira. Belo Horizonte hoje não tem uma política de saúde, uma cidade doente, né? Focos de epidemias, de endemias, né? Não, a rede hospitalar é uma farsa total, não atende às necessidades da população. Você hoje, recentemente, contrataram alguns médicos, mas não tem enfermeiros, né? Não tem profissionais da saúde para poder dar conta dessa situação. E o povo continua, né? Tudo em maca no meio dos corredores. Continua em maca, não está próxima dentro da comunidade, né? Você teria que ouvir o profissional, a comunidade e o técnico da prefeitura, seja ele do corpo gerencial da prefeitura, para ambos analisarem a situação. Então tem que ter verba pública para a educação, verba pública para a saúde, verba pública e transporte público, ouvindo os atores, que são a população usuária e os profissionais de cada área. Pois é, da forma como você coloca aí, eu estou achando que cabe aqui uma oportunidade de discutir com todas as pessoas que estão acompanhando o nosso trabalho, é a questão da ideologia. Eu acho que você coloca aí uma divisão fundamental, que é a questão da ideologia. A forma como quem hoje ainda está dentro do sistema e acompanha, né, nesse processo evolutivo, e quem então acha que tem que mudar tudo porque o olhar é outro. Você podia falar um pouquinho sobre isso para nós? Aproveita que você tem aí um canal. Que a maioria das pessoas fala em ideologia quase sem entender. A ideologia, essa concepção que nós compreendemos enquanto uma organização de administração de prefeitura, é muito diferente dessa do sistema capitalista. Porque as prefeituras do sistema capitalista é quem tem poder. A pessoa dá o dinheiro, elege os candidatos, depois o candidato tem que, de volta, criar as normas, a legislação
que está submetida aos donos do dinheiro, aos donos do capital. Nós entendemos diferente. A relação tem que ser compartilhada, tem que ser trabalhada em conjunto. Você não pode ter um projeto acabado. Você tem que fazer esqueleto de projetos, né, de educação, de saúde, de habitação, e você tem que discutir com a população, com todos os segmentos dela. Ela tem que interagir, ela tem que deliberar. É assim que nós vamos trabalhar. E o dinheiro, que é o dinheiro do Estado, que foi gerado pela classe trabalhadora, ele tem que ser retornado para os filhos da classe trabalhadora, para os estudantes, para as políticas de gênero, para as mulheres, política de negros, as minorias, políticas da classe trabalhadora, o movimento organizado. Se você não tem isso, não tem como ter um crescimento efetivo. Hoje, para você ter uma ideia, não sou eu que estou dizendo, a Organização Mundial de Saúde fala que para haver o trabalho sem nenhum desemprego, bastaria que cada pessoa trabalhasse 42 minutos. Se cada pessoa trabalhasse 42 minutos, e não é uma utopia, é uma constatação científica, né? Mas que ninguém leva a sério porque eles não querem distribuir a riqueza para toda a humanidade. Mas se você trabalhasse 42 minutos, não teria desemprego em lugar nenhum do mundo e as pessoas teriam 23 horas e um pouco mais, né? E 18 minutos para cuidar do seu intelecto. Né? Quer dizer, seria uma situação de bonança, porque se você trabalhasse 42 minutos, a produtividade podia subir um pico e que a pessoa trabalharia com gosto, com zelo, né? E teria uma condição ultradinâmica de condições boas, né? Os materiais sendo todos usados para todas as pessoas, né? A rede de computação, de informática, né? Quer dizer, as pessoas podendo estudar, podendo ir no teatro, ver cinema, mas hoje em dia... Investir na sua criatividade. Investir na sua criatividade. Que era uma outra forma de trabalho também. Uma outra forma de trabalho, uma coisa mais agradável, e você não tem isso, não é porque não possa ter, porque eles não querem deixar. Eles querem usufruir do lucro, da riqueza feita pelo próprio homem contra o homem. Então, num governo socialista, isso teria que ser assim, dessa maneira. Por isso que a relação de produção ela está em contradição com os meios de produção. Tem muita tecnologia, tem muita coisa que foi feita pelo homem, né? A ciência, muita coisa boa, mas ela não pode ser popularizada, né? Socializada para todos, porque os que dominam não deixam, é aquele 1, 2%. Pois é. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu ia te fazer uma pergunta agora, fundamental, se os movimentos que estão aí vão indicar em que ponto que o capitalismo está, se ele vai acabar por ele mesmo, né? Mas nós vamos ter que deixar isso para depois das eleições. Eu queria te dar o último minuto que falta para você mandar uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo. E desde agora eu já vou terminar, já estou despedindo de vocês, para que daqui a uma semana vocês estejam nos acompanhando no próximo trabalho, que vai ser, então, uma entrevista com os 2 últimos candidatos que estão faltando, né? Já entrevistei até agora, o PP é o 5º, então faltam agora o Patrus e o Márcio Lacerda, que ainda não nos deram a resposta marcando a agenda. Mas então, 1 minuto para você se dirigir às pessoas. Eu quero dizer aqui aos telespectadores da TV comunitária que as eleições não são um fim em si mesma. Apesar de elas serem importantes, a luta de classe, da classe trabalhadora, dos movimentos sociais organizados, ela vai se dar na medida dos problemas que existem serem colocados na ordem do dia e essas mesmas organizações lutarem, fazerem a pressão nas prefeituras, fazerem a pressão nas câmaras municipais, enfim, em todas as instituições do Estado, para fazer valer os seus interesses de classe. Porque só o povo sofrido é que sabe onde dói o calo. E nós queremos deixar aí essa política de contestação que aquelas pessoas que não concordem com o sistema votem em 29 no PCO. Muito obrigado.